Junji Ito consegue transformar o simples em algo profundamente único. Essa é mais uma parte da nossa série de vídeos que trazemos para vocês, onde abordaremos de maneira resumida em compilados cada uma de suas histórias que estão cheias dessas banalidades que se transformam em horror, medo e desconforto. Yuzuko era uma escritora que estava caminhando quando ela encontrou uma loja de marcenaria. Ela entrou no estabelecimento querendo uma cadeira e o proprietário perguntou sobre suas preferências até o ponto onde ele acabou lhe contando sobre uma história macabra envolvendo o objeto. Yuzuko ouviu falar sobre uma famosa escritora da era Taisho chamada Yoshiko Togawa que tinha recebido uma carta muito estranha de um de seus fãs. A carta contava sobre uma poltrona que escondia em seu interior o seu fabricante. Yoshiko ficou horrorizada com essa história que aparentemente tinha sido mandada para ela apenas para assustá-la, mas tudo foi ficando ainda mais assustador quando a carta insinuou que a poltrona em questão era exatamente a que ela usava para trabalhar. No entanto, para seu alívio, a carta terminava dizendo que tudo aquilo era meramente uma ficção, porque a pessoa que a enviou queria apenas que ela desse uma olhada no romance que ele estava trabalhando que se chamava Cadeira Humana. Um tempo depois, quando estava conversando com seu editor, Yoshiko descobriu que havia um outro trabalho que tinha conseguido superar os seus, que era um tremendo sucesso. E ele nada mais era do que a história descrita na carta. Yoshiko ficou um pouco surpresa, mas eles entenderam que essa história realmente era muito exótica. O seu editor contou que eles não conseguiram falar com o autor anônimo porque quando eles foram até o endereço de onde a carta foi enviada, eles encontraram apenas um terreno sem casa. Então Yoshiko pensou que tudo não passou de um evento minimamente estranho porque ele nem mesmo voltou a entrar em contato com ela. Mas quando voltou para casa e se sentou em sua poltrona, ela não conseguiu deixar de pensar na história e na possibilidade de ter alguém vivo dentro dela. Ela perguntou ao seu marido onde ele a tinha conseguido, mas nenhuma das respostas explicava suas dúvidas. À noite, ela ouviu um barulho vindo de algum lugar da casa. Junto de seu marido, ela foi até o escritório onde ela teve a plena certeza de que viu um rosto se projetar do estofado. Seu marido bateu no objeto com força e os empregados a vasculharam para tentar encontrar alguma brecha por onde alguém poderia ter passado. Porém, eles não encontraram nada. Dias depois, Yoshiko recebeu algumas correspondências e ela viu que o autor da Cadeira Humana tinha entrado em contato. Nas cartas, ele se queixava por ela não ter usado tanto a poltrona e que ele tinha sofrido muito quando o marido dela bateu no objeto e por consequência nele porque ele estava morando dentro dele. No final, ele pediu que ela voltasse a se acomodar nele porque só assim ela continuaria escrevendo ótimos trabalhos, mas ela amassou o papel completamente horrorizada e a evitou ainda mais. O seu marido, já irritado com o que ele pensava que era paranoia, brigou com ela e saiu para se sentar na poltrona, mas quando ela foi atrás dele para conversar, ela o encontrou morto. Quando ele caiu no chão, Yoshiko foi capaz de ver a faca usada no crime deslizando novamente para dentro, ou seja, existia alguém vivendo na poltrona. Quando a polícia chegou, ela contou o que viu e assim que eles rasgaram o estofado, eles se depararam com um vão em formato humano junto com água e enlatados. Yuzuko perguntou o que aconteceu com Yoshiko, mas o dono da marcenaria apenas disse que ninguém acreditou nela mesmo com as evidências. E com o passar do tempo, ela foi enlouquecendo até desaparecer completamente. Ela perguntou, olhando para a poltrona que deu início a toda aquela conversa, se ela era a mesma da história que ela tinha acabado de ouvir, mas ele respondeu que não. No entanto, havia uma certa ligação daquele objeto com a cadeira humana. O homem começou a abrir a poltrona removendo a costura e Yuzuko ficou horrorizada ao ver 2 cadáveres sentados e acomodados dentro do estofado. Ele explicou que ele era um dos descendentes de Yoshiko que com o tempo tinha se afeiçoado ao seu stalker que vivia dentro da poltrona. Yuzuko ficou ainda mais assustada quando ele disse que sabia quem ela era porque ele admirava o seu trabalho, mas ela saiu correndo sem olhar para trás quando ele se ofereceu para dar a ela uma poltrona. Quando voltou para casa, Yuzuko pesquisou um pouco sobre aquela história e descobriu que tudo era mesmo verdade. Ela tentou seguir com sua vida se esquecendo disso, mas inesperadamente uma entrega chegou até a casa dela. Era uma poltrona, e dentro dela havia uma pessoa. Um acontecimento bizarro tinha tomado os noticiários quando as autoridades encontraram 2 corpos costurados um ao outro de um jeito muito macabro. Mas o que deixava tudo ainda mais estranho era que as pessoas tinham começado a ouvir uma transmissão que provavelmente estava relacionada ao crime. E nela, uma voz falava repetidas vezes para as pessoas se juntarem para não ficarem sozinhas. Michio, que tinha decidido se isolar de todos permanecendo apenas em casa, não ligou muito para isso por mais estranho que fosse. Um dia, ele foi convencido por Natsuko, sua antiga colega de escola, a participar de uma cerimônia de maioridade. E apesar de se mostrar um pouco resistente, ele deu o braço a torcer porque ele tinha uma queda por ela.
No entanto, quando chegou até o ponto de encontro, ele descobriu que Natsuko já estava comprometida e então ele foi embora. Um dos amigos que estavam com ele o convidou para sair com ele e outras garotas, mas Michio recusou. No caminho, ele mesmo viu outro daqueles casos insólitos onde pessoas apareciam em lugares aleatórios costuradas com outros corpos. Ao mesmo tempo, um avião sobrevoou a região e lançou panfletos que estavam relacionados àquela transmissão que insistia para que as pessoas se juntassem e fizessem parte do exército de um só. Michio não entendeu nada, mas tudo o que ele viu foi o suficiente para sua mente se ocupar com esses casos por um bom tempo. Ele descobriu logo depois que seu amigo e as pessoas que estavam com ele tinham desaparecido e sido encontradas da mesma forma. Ou seja, se ele não tivesse recusado o convite, ele também teria terminado no mesmo emaranhado de cadáveres, mas as coisas só pioraram. As pessoas ficaram completamente assustadas depois que esses assassinatos misteriosos começaram a se intensificar ainda mais, tanto em números quanto no modo perverso que as vítimas eram encontradas. Centenas de pessoas tinham sido costuradas na véspera de Natal e ninguém sabe explicar como tudo isso estava acontecendo sem que ninguém pudesse dar algum tipo de testemunho. Era como se algo sobrenatural estivesse por trás disso. As autoridades atribuíram os crimes ao exército de um só e, apesar do pânico crescente, a cerimônia da maioridade aconteceu e todos os alunos, com exceção de Michio e Natsuko, foram mortos. E de novo, ninguém sabia dizer como eles tinham desaparecido num piscar de olhos e aparecido depois completamente costurados. Depois disso, as pessoas passaram a evitar aglomerações porque os crimes aconteciam exatamente quando os grupos se reuniam. Mas Michio decidiu arriscar indo para as ruas que agora estavam desertas para fazer companhia para Natsuko, que estava depressiva por seu noivo ter sido uma das vítimas. No caminho até a casa dela, ele viu alguns aviões do exército aparentemente perseguindo o avião que hora ou outra aparecia espalhando panfletos na cidade. Michio sentiu um pouco de esperança pensando que o governo estava enfim tomando algumas providências, mas quando ele chegou à casa de Natsuko, ele a viu costurando seus pais junto com o cachorro enquanto dizia em transe a mensagem do exército de um só para as pessoas não ficarem sozinhas. Enquanto isso, no céu, os mesmos caças que Michio viu e que ele pensava ser um ponto de esperança também estavam espalhando as mensagens ditas na transmissão misteriosa. Mimi teve uma briga feia com seu namorado Naoto na frente de sua amiga Misa, porque apesar de já terem visto muitas coisas de outro mundo, Naoto se recusava a acreditar no paranormal e afirmava que eles apenas tinham tido alguns devaneios. Mas Mimi não lidou muito bem com isso e terminou seu relacionamento com ele. Ela conversou com Misa perguntando se ela acreditava nessas coisas e Misa respondeu que sim, porque alguns fenômenos estavam acontecendo ao redor dela. Ela levou Mimi até a antiga casa de seus avós em ruínas porque a demolição da construção teve que ser interrompida porque as autoridades tinham encontrado no subsolo um espaço vazio com alguns metros de profundidade. Misa convenceu Mimi a acompanhá-la até o buraco e mostrou para ela o espaço misterioso. Dentro dele, elas confabularam sobre o que aquele lugar poderia ser porque além do tatame no chão, havia um círculo vermelho muito estranho em uma das paredes, que Misa achava ser o motivo para a existência daquele cômodo. Ela disse para Mimi que seu tio decidiu demolir a casa contra gosto de seus avós para poder reconstruí-la. E quando tudo começou, eles encontraram um espaço vazio. Seu avô ficou surpreso com a descoberta e ficou imaginando que seus antepassados usaram aquele lugar escondido para cultuar alguma divindade. Ele se recusou a permitir que a demolição continuasse e passou seus dias dentro do buraco, mas misteriosamente ele desapareceu pouco tempo depois. A polícia fez buscas intensas para encontrá-lo, mas sem sucesso. Dias depois, foi sua avó quem também sumiu. Depois disso, Misa desceu até aquele espaço com seu tio para encontrar pistas, e ele percebeu que o círculo carmesim na parede parecia diferente, como se estivesse mais intenso. Misa contou para Mimi que seu tio também sumiu quando ficou sozinho no cômodo, e ela estava contando aquilo para ela porque ninguém acreditava na sua teoria de que seus parentes tinham sido sugados pelo círculo. Alguns dias depois, Misa pediu que Mimi fosse com ela até o cômodo subterrâneo porque ela tinha feito algumas descobertas. Mas quando elas chegaram perto do buraco, Misa empurrou, pegou seus pertences e disse que aquela era a chance que ela tinha para fazê-la desaparecer também porque ela tinha interesse em Naoto. Mimi ficou sozinha no cômodo e o círculo na parede começou a se expandir para todas as direções indo até ela. E quando a mancha vermelha quase a estava consumindo, Naoto apareceu e a salvou. Ele disse que não sabia explicar, mas que ele tinha sido guiado até ela como se tivesse ouvido os seus gritos. Misa também apareceu na casa demolida, mas ela ficou em silêncio, presa em seus próprios pensamentos. Depois disso, ela também sumiu. A casa foi enfim demolida e aquele buraco misterioso foi soterrado.
Ishikawa Toyoji, um samurai recém-casado, viu sua vida virar um pesadelo quando seus criados disseram assustados que estavam ouvindo o choro de um bebê vindo do túmulo de sua falecida esposa Osuzu, morta há exatos 9 meses. Um dos empregados, Tokemichi, correu até Ishikawa e pediu que ele fosse ao cemitério, e quando eles desenterraram o corpo, encontraram um bebê vivo entre as pernas do cadáver. Ishikawa ouviu chocado seus familiares comentarem que já tinham ouvido histórias parecidas, mas que nunca acreditaram. O médico retirou a criança e confirmou que aquele era mesmo seu filho. Ele gritou dizendo que alguém só podia ter colocado o bebê ali, mas o cordão umbilical preso à placenta provava o contrário. Enquanto alguns o parabenizavam pelo filho póstumo, outros se perguntavam se aquilo era mesmo motivo de alegria, já que ele havia se casado de novo e tinha tido outro filho. Ou seja, aquilo podia ser uma espécie de mau agouro. Embora a mãe de Ishikawa tenha achado tudo repulsivo, seu pai disse que eles tinham a obrigação de criar a criança para evitar qualquer tipo de desonra. A mãe de Ishikawa, no entanto, comentou que se seu filho realmente se importasse com isso, ele não teria se casado com sua amante logo depois de sua esposa ter falecido. Ishikawa contou tudo para sua esposa Omitsu, que achou que ele estava ficando louco e se recusou a criar o filho de um cadáver porque o leite que ela tinha era apenas para o filho deles, Shinozuki, e que ainda que ela tivesse o suficiente, ela jamais amamentaria uma criança vinda de uma cova. Ishikawa pediu que ela se acalmasse e decidiu entregar o bebê à sua serva Otani. Ele pediu que ela o alimentasse com leite de cabra e papa de arroz e deu para o seu filho o nome de Manjuro. Mas como se quisesse dar forças a todo o medo que as pessoas sentiam dele, Manjuro deu uma risada estranha, fazendo Ishikawa tremer assustado. Ishikawa ficou perturbado com isso porque aquilo era muito estranho. Sua esposa falecida, Osuzu, não conseguia ter filhos. Ele começou a se lembrar de uma conversa que eles tinham tido, onde Osuzu descobriu que ele a estava traindo e que inclusive ele tinha engravidado a amante. Mas para a surpresa dele, ela tinha aceitado criar o bebê ilegítimo com seu herdeiro, a contragosto de Omitsu, que queria criar o filho com ele. Por conta disso, Omitsu conseguiu convencer Ishikawa a matar a própria esposa usando um veneno que não deixaria pistas do crime. E assim foi feito. Depois de um mês, Osuzu faleceu. O tempo passou, mas o medo em torno de Manjuro nunca acabou. As outras crianças fugiam dele e o maltratavam sempre que podiam. Um dia, Omitsu, que ainda sentia raiva dele, o amarrou num poste e castigou severamente a serva Otani quando ela o soltou. Mas foi nessa ocasião que ela descobriu algo terrível. Ishikawa interveio e Omitsu disse que a culpa daquilo tudo era dele por ter tido um filho com uma mulher que já estava quase morta. Foi então que Otani soltou a terrível verdade. Ishikawa não engravidou Osuzu em vida, mas após a morte. Ela disse que viu quando Ishikawa se deitou com o cadáver na noite do velório. Ishikawa tentou se justificar dizendo que Osuzu tinha a seduzido mesmo estando morta, pedindo para que eles tivessem um filho, mas Omitsu não aguentou isso e gritou horrorizada. E como se fosse um sinal, Manjuro apareceu na porta e sorriu de forma assustadora. Omitsu acabou enlouquecendo e morrendo um tempo depois. A vida de Ishikawa regressou novamente e agora era Otani a esposa da vez. As coisas foram seguindo da maneira que dava, mas mais uma vez, as pessoas tinham começado a ouvir o inconfundível choro de bebê. Mas agora, ele vinha do túmulo de Omitsu. Masaki e Mimura eram dois amigos que tinham saído para uma escalada e acabaram se deparando com algo na floresta. De repente, eles ouviram um barulho de água torrencial e presenciaram pessoas e casas sendo varridos por uma água que tinha aparecido aparentemente do nada, porque não havia chovido naqueles dias. Os dois ficaram sem saber o que fazer e quando tentaram ajudar as pessoas indo para onde possivelmente deveria ter uma vila, eles encontraram a terra seca como se nada daquilo tivesse acontecido. A água e as pessoas sumiram e eles decidiram passar a noite ali mesmo porque eles estavam perdidos e tanto a bússola quanto seus celulares não estavam funcionando. Os amigos por um momento pensaram na possibilidade de não conseguirem voltar vivos, mas como tudo que eles podiam era esperar pelo dia seguinte, eles decidiram conversar um pouco. Mimura perguntou sobre os pais de Masaki porque ele tinha sido deixado no orfanato e ele contou que antes disso acontecer, ele costumava morar com seus tios, mas que ele lhes deu muito trabalho, principalmente na hora do banho, porque por algum motivo, ele sentia muito medo da água, um medo que ainda continuava com ele e que o fez temer quando ele viu as pessoas sendo arrastadas pela inundação. No dia seguinte, eles olharam os arredores tentando encontrar rastros da inundação, mas o que eles viram foi algo pior, pois após um forte barulho, surgiu novamente aquela água em grande volume indo na direção deles. Os dois correram por suas vidas e viram pessoas sendo levadas, mas o mais estranho de tudo era que eles conseguiram notar que tinham sido as mesmas pessoas do dia anterior.
Mesmo sendo mórbido, Mimura decidiu filmar a enchente para ter certeza de que aquilo não era coisa da cabeça deles. Mas quando eles foram assistir ao vídeo, não havia nada na gravação além do barulho de água. Mimura e Masaki caminharam um pouco até encontrarem um senhor que lhes contou que era comum acontecer coisas estranhas naquele vale. Ele lhes disse que uma barragem tinha sido rompida há 30 anos e que o acidente continuava se repetindo como numa miragem. Infelizmente, poucas pessoas conseguiram sobreviver e os que não conseguiram nunca foram encontrados. Ele disse que era um dos sobreviventes e que a última coisa que ele viu foi sua esposa sendo arrastada, a mesma mulher que Mimura e Masaki tinham observado na água. As pessoas que continuaram vendo tudo aquilo se repetir tentaram salvar seus entes, mas nada do que eles faziam dava certo porque eles eram apenas fantasmas que repetiam seus sofrimentos. O homem contou que seu filho pequeno que tinha sobrevivido teve que ir morar com alguns parentes distantes porque ele tinha adquirido uma fobia de água. Ele acreditava que um dia sua esposa conseguiria segurar na rede que ele colocou atravessando o ponto onde a água sempre aparecia, mas ele temia que não tivesse mais tempo porque os fantasmas na água estavam desvanecendo. Masaki perguntou, sentindo-se ansioso sobre o filho daquele homem, qual era o nome dele, porque aquela história parecia de alguma forma se encaixar com a sua. Mas ele não obteve uma resposta porque o detector magnético soou um alarme para avisar que a inundação fantasma estava a caminho. Eles viram mais uma vez as casas sendo arrastadas junto com as pessoas que desesperadamente tentavam se segurar na rede sem sucesso. Mas inesperadamente, a esposa do homem conseguiu se segurar. Mas quando ele tentou agarrá-la, ela se soltou e ele pulou na água para salvá-la. A correnteza fluiu até o ponto onde sempre desaparecia, e com ela, aquele homem velho também sumiu, junto com as respostas que Mimura precisava porque de alguma forma, ele sentia que aqueles eram seus pais. Iwasaki estava indo até um café quando ele começou a sentir uma sensação estranha como se algo horrível fosse acontecer. E essa sensação teve uma ligação direta com Fuchi, uma modelo bizarra que ele encontrou numa revista de moda. Para ele, aquela mulher mais parecia um monstro se passando por um ser humano. Iwasaki ficou com a imagem de Fuchi em sua mente por alguns dias. Ele sentia medo quando pensava nela, um medo que ele nunca sentiu na vida. Esse tormento assustador estava o mantendo acordado e ele estava tendo muitas dificuldades em escrever o roteiro de um filme amador que ele queria gravar com seus amigos. Mas um tempo depois, felizmente ele conseguiu tirar Fuchi de sua cabeça. No entanto, quando seus amigos decidiram fazer um teste de elenco, eles receberam alguns envelopes com as fotos das candidatas. E para o horror de Iwasaki, lá estavam as fotos de Fuchi. Iwasaki tinha acordado nesse dia com uma sensação esquisita. Ele pediu que seus amigos a dispensassem contando para ele sobre o seu medo, mas eles não ligaram e decidiram falar com ela porque Fuchi poderia dar algum destaque para o projeto deles. Fuchi então apareceu na data marcada e eles a acharam ainda mais assustadora pessoalmente, principalmente Iwasaki, que tinha percebido que Fuchi não desgrudava os olhos dele. Outra atriz tinha sido escalada e apesar de sua presença amigável, Iwasaki não conseguia relaxar porque ele sabia que tudo aquilo não terminaria bem. Apesar de ficar o tempo inteiro calada, Fuchi esboçou um pequeno sorriso quando os amigos de Iwasaki zombaram dele dizendo que ele era um grande fã de seu trabalho. E isso o deixou com ainda mais medo. Depois de tudo resolvido, eles foram até o local da gravação que ficava no meio das montanhas e a sensação de tensão continuou como estava desde o início porque eles estavam com Fuchi ao lado deles. Os amigos de Iwasaki voltaram a brincar com o seu medo, dizendo que parecia que eles iam gravar um filme de terror e, para a surpresa de todos, Fuchi começou a gargalhar numa monstruosidade sem tamanho, mostrando uma boca enorme cheia de dentes pontiagudos. Durante as gravações, Fuchi não desviava o olhar de Iwasaki e um de seus amigos comentou que parecia que ela estava interessada nele de alguma forma. Mas Iwasaki obviamente ficou desconfortável com essa observação e saiu para caminhar. O que ele não esperava era que Fuchi fosse segui-lo, chegando no ponto de persegui-lo pela floresta. Quando conseguiu despistá-la, Iwasaki pediu para seus amigos para que eles fossem embora, mas eles ficaram com medo dela querer se vingar caso eles a abandonassem na floresta. Então, eles simplesmente decidiram evitá-la durante as gravações, mas isso a deixou impaciente, e eles acharam que o melhor seria eles fugirem o quanto antes porque aquilo não estava cheirando bem. O problema é que tudo aconteceu tarde demais. Um dos amigos de Iwasaki apareceu correndo até eles sem fôlego, dizendo que ele tinha presenciado algo horrível, pois Fuchi tinha simplesmente devorado Tamae, a outra atriz que estava gravando com eles. É claro que essa notícia parecia ser mentira por ser muito absurda, mas quando eles foram checar indo até o lugar onde tudo aconteceu, eles encontraram Fuchi completamente cheia de sangue, evidenciando o que ela tinha feito.
Fute, que estava ainda mais horrível, disse que ela era a protagonista e após isso ela apanhou um deles e também o devorou enquanto o resto fugia. Iwasaki tentou correr, mas acabou tropeçando e caindo. O cenário era dos piores. Seus amigos tinham o abandonado e ele estava ali para ser mais uma presa de Fute, que disse que estava feliz por enfim estar a sós com ele. Sonobe matou seu marido, o prefeito, por ele tê-la ofendido e ela arrastou seu corpo até um pântano. As pessoas não desconfiaram de seu desaparecimento repentino e apenas associaram tudo a uma fuga desesperada porque eles entendiam o quanto a esposa dele era uma mulher complicada. Um dia, Shirakawa foi com seu filho até um parquinho para se apresentar às vizinhas porque ela tinha acabado de se mudar. Elas conversaram um pouco e, curiosa com a estátua local do ex-prefeito morto e de sua esposa, ela perguntou quem eles eram porque a estátua feminina era muito bonita. Mas as mulheres riram do comentário porque, pessoalmente, Sonobe não era nada parecida com a escultura. Mesmo que a própria tivesse dito que aquela era sua imagem de quando era mais nova, só que ninguém acreditava nisso. Apesar das risadas e dos comentários ácidos, elas logo se encolheram assustadas porque Sonobe poderia estar ouvindo de algum canto porque, de alguma forma, ela sempre sabia quando as pessoas estavam falando dela, mesmo sua mansão ficando distante o suficiente para que os segredos ficassem em segurança. Mas o mais estranho de tudo é que as crianças disseram que hora ou outra a estátua de Sonobe falava com elas, mas as mulheres só atribuíram isso como invenção dos meninos. Sonobe, em sua mansão, conversou com Tsuchiya, o seu escultor particular, porque ela queria saber se sua encomenda estava pronta. Ele mostrou uma nova estátua de corpo inteiro de quem Sonobe tinha sido um dia e ela decidiu preparar uma festa para inaugurá-la e convidou exatamente as mulheres que costumavam falar mal dela no parquinho. Apesar de assustadas por ela tê-las chamado, elas foram até a mansão seguindo a estranha regra de que elas não deveriam avisar aos seus maridos que estariam indo até lá. E quando chegaram, Sonobe as cumprimentou, apresentou a sua nova estátua e fez questão de fazer com que a taça de bebida delas nunca ficassem vazias. As mulheres elogiaram a estátua, mas mais para disfarçarem o incômodo. Tsuchiya se retirou com Sonobe porque ele estava se sentindo um pouco mal, e assim que saíram, elas voltaram a cochichar entre si mais do mesmo que elas falavam no parquinho quando estavam juntas. E de repente, uma voz saiu da estátua falando que sabia que elas falavam por suas costas porque havia uma escuta e uma câmera de alta resolução que ficavam escondidas. Sonobe disse que elas pagariam por tudo isso, e assim, elas desmaiaram porque ela tinha colocado uma substância na bebida que elas tomaram. Quando acordaram, elas estavam amarradas na oficina de Tsuchiya e eles estavam derramando em cima delas quantidade o suficiente de gesso para matá-las. Depois que os corpos foram cobertos e elas sentiram a agonia de serem enterradas vivas, Sonobe fez questão de levá-las para o forno para serem queimadas, porque ela queria um molde novo para sua coleção de estátuas. Uma semana depois, Sonobe ficou desesperada quando a polícia foi até a casa dela para fazer algumas perguntas sobre o desaparecimento das 4 mulheres. Ela correu para conversar com Tsuchiya e eles acharam melhor quebrar a estátua das 4 que eram a prova do crime. Sonobe continuou observando as pessoas no parque e ela viu as crianças chorarem por suas mães. Ela tentou manipulá-las porque isso a beneficiaria, mas inesperadamente a voz fantasma de seu marido surgiu dizendo que ela as tinha matado e transformado em estátua tal qual ela fez com ele. Sonobe ficou assustada com isso e correu até o pântano para se certificar do óbvio porque ela sabia que seu marido estava morto. Ela retirou seu cadáver do pântano e percebeu que o corpo dele preservado no fundo tinha produzido cera cadavérica a ponto de ter virado um tipo de escultura. Ela exigiu que Tsuchiya o queimasse completamente para esconder seu crime, mas ele o transformou completamente, o moldando para se tornar uma bela estátua que também acompanhou a sua quando mais jovem. Sonobe ficou obcecada pelas estátuas, mas ela se horrorizou ao vê-las numa rispidez sem tamanho, dizendo para que ela ficasse longe de sua beleza. Ela não conseguiu acreditar no que estava vendo, porque o seu eu do passado feito de bronze a rejeitou completamente, o que a levou a tirar a sua própria vida e se jogar dentro do pântano. No entanto, ela deixou uma última mensagem para Tsuchiya para que ele seguisse as suas instruções porque ela queria que depois de 3 anos, que ele retirasse o seu corpo do pântano, que nesse ponto já teria produzido muita cera porque ela queria ser bonita novamente, se transformando numa estátua de ouro. Mesmo achando que tudo isso não passou de um delírio porque ela tinha mania de perseguição, ele fez como ela pediu e começou a moldar o seu corpo. Durante o processo, ele também pensou que tinha começado a entrar na mesma paranoia porque a estátua de Sonobe tinha passado a falar com ele. Mas quando ele a colocou no forno dentro do gesso, ele faleceu devido aos problemas de saúde que ele estava enfrentando há bastante tempo e resultou para Sonobe ficar com sua beleza enclausurada para sempre.
A família Kowa decidiu sair de carro para aproveitar o verão, acreditando que teriam apenas bons momentos. No entanto, no meio do caminho, eles foram cercados por uma gangue que os atacou violentamente. Noriko foi a única que escapou de ser espancada. Seu irmão mais velho, Yagai, sofreu alguns ferimentos, mas o pior aconteceu com seu pai e seu irmão mais novo que morreram, enquanto sua mãe ficou em estado vegetativo. A gangue foi presa, Furuhashi, o líder, recebeu uma sentença de morte e as coisas se encaminharam do jeito que dava para a família que sobreviveu. Até que eles se viram novamente nesse inferno quando eles começaram a receber cartas de Furuhashi da prisão pedindo que eles o perdoassem e solicitando um encontro pessoal. Yagai ficou com muita raiva pela audácia e exigiu que as autoridades barrassem as cartas de Furuhashi, mas uma última veio, e nela, Furuhashi garantia que ele iria até eles. Pouco tempo depois, eles ouviram batidas na porta. Temendo o pior, espiaram pelo olho mágico e, para o horror deles, viram Furuhashi do lado de fora. A polícia foi chamada, mas eles não encontraram nenhum rastro de Furuhashi, que misteriosamente continuou aparecendo na porta deles implorando por perdão. Mas as coisas só se intensificaram quando ele passou a se materializar dentro da casa deles e a desaparecer em fumaça. Yagai teorizou que Furuhashi era uma projeção criada pelo medo da própria morte, mas isso lhe deu a chance de se vingar de alguma forma. Ele começou uma exaustiva rotina de esmagar a projeção de Furuhashi o espancando brutalmente, e Noriko percebeu que seu irmão estava perdido em sua raiva, porque ele já ficava ansioso pela chegada do fantasma. Um dia, Yagai o espancou pela última vez, e incapaz de suportar aquele ciclo por mais tempo, ele tirou a sua própria vida. Noriko ficou devastada, sabendo que de algum modo a presença de Furuhashi havia levado seu irmão à morte. E mesmo ela dando o perdão para que ele não mais voltasse, Furuhashi disse que ela precisava fazer isso de coração. Noriko se viu fazendo o mesmo que seu irmão e sempre transformava Furuhashi numa massa no chão. Quando sua mãe faleceu, Noriko se viu sufocada pela incapacidade de perdoar a pessoa que destruiu a sua família, e no dia que Furuhashi foi executado na prisão, ela esperou ansiosa por sua chegada. Ela ouviu batidas na porta, mas quando ela abriu, não encontrou ninguém. Furuhashi nunca mais apareceu. Kubota foi convidada por seu patrão para que ela fosse jantar com ele em sua mansão, porque ele queria recepcioná-la por ser nova em sua empresa de biotecnologia. Mas o motivo maior para isso estava no fato de ela ser uma pessoa com gostos excêntricos como ele, que também gostava de comidas repulsivas, que iam desde cobras, lagartos, insetos e vísceras de outros animais. Durante o jantar, eles conversaram sobre seus gostos similares e comeram gafanhotos vivos, mesmo sabendo do risco de engolir ovos de parasitas que existiam dentro deles. Kubota foi deixada sozinha em algum momento porque seu patrão tinha ido buscar o prato principal, que nada mais era do que uma taça de seu próprio sangue. E apesar de ser forte para as mais bizarras das iguarias, ela só sentiu nojo e quase vomitou. No entanto, ele exigiu que ela bebesse todo o seu sangue e começou a forçá-la, mas ela se desvencilhou dele e as coisas ficaram ainda mais tensas. Ele feriu o próprio pescoço e ordenou que ela bebesse o sangue que escorria em abundância, mas ela correu gritando por ajuda enquanto as funcionárias dele continuavam com seus afazeres como se aquilo já fizesse parte de suas rotinas. Quando o sangue jorrou no rosto delas, elas despertaram de seus transes e mostraram presas como as de um vampiro e começaram a procurá-la pela mansão. Kubota se escondeu na sala de criatório animal que ele usava para se abastecer, mas ele a encontrou e vomitou uma grande quantidade de sangue no rosto dela. Os dois entraram numa luta corporal, mas Kubota saiu vitorioso, nocauteando e despejando todos os insetos e outros animais em seu corpo. Todo o horror que aconteceu naquela sala com os animais devorando o cadáver de seu patrão ou o sangue que ela engoliu dele, mexeu com a sua mente e ela desceu as escadas com a mesma familiaridade sanguinária dos outros e pediu calmamente que as mulheres vampiras fossem até onde ela havia saído, porque lá tinha muito mais do pouco que elas estavam lambendo do chão. Mitsuo ficou devastado quando sua noiva Yuka morreu no hospital, mas em suas últimas palavras, ela prometeu que voltaria para ele um dia. O que o fez ficar obcecado em tentar encontrar qualquer vestígio do retorno de Yuka, porque ele sentia que a sua volta ia acontecer de alguma forma. Mitsuo passeava pelos mesmos lugares que eles costumavam andar e ia até mesmo em maternidades para ver os bebês que tinham acabado de nascer na esperança de encontrar indícios de que Yuka tinha reencarnado. Mas ele não encontrou nada e as pessoas começaram a achar que ele estava ficando maluco. Mas ele estava ciente de que esse não era o caso porque ele conseguia sentir a presença dela se aproximando gradativamente de diferentes direções. Mitsuo se pegou angustiado com essa espera incerta até que ele percebeu que a presença de Yuka mudava conforme a rotação da Terra.
E então, após ouvir sua voz vindo do céu, ele se deparou com um meteorito que caiu numa montanha próxima. Mas quando as autoridades foram até lá para checar, eles encontraram um cadáver esmagado por conta do impacto. No entanto, a vítima nunca foi identificada e Mitsu sabia que isso era porque aquela pessoa era sua noiva que já não existia mais naquele mundo. Ou seja, ela não foi atingida, ela caiu junto com o meteorito. Mitsu não sabia como, mas por alguma razão, o corpo físico de Yuka ressurgiu dentro do meteorito que estava vindo de algum lugar dos confins do universo. Apesar disso, ela não conseguiu sobreviver quando entrou na atmosfera terrestre. Mitsu sabia que ninguém acreditaria nele, mas ele tinha encontrado a prova, o braço de Yuka que foi arremessado com o impacto e que ainda usava o anel de noivado, confirmando que ela cumpriu com a sua promessa de voltar para ele. Quando Kaori entrou numa companhia teatral, ela conheceu Takahashi por quem de cara ela se apaixonou. Sua amiga Yoko até tentou avisá-la de que Takahashi era um homem mulherengo que sempre saía com várias garotas e que tinha o costume de terminar com elas entregando uma fita de vídeo onde tinha uma gravação dele mesmo, o que revelava o seu grande egocentrismo. Kaori não deu muita atenção e se jogou de cabeça nesse relacionamento, mas não demorou para ela sentir que as coisas entre eles tinham começado a esfriar e que Takahashi estava muito ocupado com outra garota que tinha aparecido na companhia e que se dizia fã de seus trabalhos como roteirista e ator. Um dia, numa discussão, Takahashi contou que precisava sair com outras mulheres porque isso ia expandir a sua mente e ele ia sentir um pico de criatividade. E foi quando ele estava prestes a entregar uma fita de vídeo para ela que ela pegou uma faca e o apunhalou porque ela sabia que aquela fita significava um término. Depois de matá-lo, ela foi até um outro cômodo para pensar no que ela faria com o corpo dele e foi então que ela encontrou alguns roteiros nos pertences dele e percebeu que eles estavam ligados àquela fita que ele deu para ela. Quando Kaori assistiu ao vídeo, ela viu que Takahashi tinha preparado uma série de conversas imaginárias como se ele estivesse conversando com ela. As falas de Kaori estavam no roteiro que ela encontrou e ela se deixou levar lendo suas falas para encaixar com o que Takahashi no vídeo estava falando. Quando ele falava, ela respondia e vice-versa. Kaori se pegou tão imersa nesse seu amor que só existia naquela tela que ela nem se importou com Takahashi morto no outro cômodo, porque ali ela tinha tudo o que precisava. De repente, a porta se abriu e Takahashi entrou se rastejando, mostrando que ainda estava vivo e que eles tinham tempo para chamar uma ambulância. Ele prometeu que não a denunciaria e que até mesmo se casaria com ela, mas Kaori disse que já tinha tudo o que ela precisava na fita e então terminou de matá-lo. Kaori leu o script dizendo que a amava e o Takahashi na tela disse o mesmo. O cadáver de uma criatura gigantesca foi encontrado na costa do Pacífico e o que mais chamava a atenção era a cabeça deformada por tumores e os pequenos tentáculos que se espalhavam por todo o seu corpo. Entre as pessoas que se aglomeraram ao redor da criatura estava um garoto que sempre teve medo do mar. Ele tinha ido até ali após noticiarem que provavelmente a humanidade tinha descoberto uma forma de vida pré-histórica e também porque ele tinha profundas ligações com a sua fobia que começou quando ele visitou na infância um aquário que ficava num prédio escuro e subterrâneo. Os peixes à mostra que flutuavam na água pareciam ter saído de verdadeiros pesadelos e desde então, ele começou a sonhar que estava submerso no mais profundo oceano enquanto era cercado por criaturas marinhas gigantes, grotescas e ancestrais. Ele olhou em volta e viu uma menina chamada Mia que estava passando mal. Ele se prestou para ajudá-la e ficou sabendo que ela também sentia medo do mar e que apesar disso, ela tinha sentido uma urgência muito grande que dizia que ela deveria estar ali. Foi inevitável para ele perceber que existia uma coincidência muito grande porque ele também sentiu o mesmo. Mie revelou que seu noivo havia desaparecido há 7 anos num naufrágio durante uma tempestade e que ele nunca mais foi encontrado. Esse terrível acidente culminou nela tendo pesadelos com o mar, onde ela se via dentro de uma enorme criatura ao lado de outras pessoas. O garoto ficou perturbado com toda a semelhança até que algo arrepiante aconteceu. Os cientistas que tinham notado algumas manchas estranhas quase translúcidas viram através dela que havia corpos humanos em seu interior. As pessoas foram tomadas por um medo absoluto porque aquela criatura provavelmente as tinha devorado. Mas o mais estranho é que as pessoas dentro dela não tinham sido digeridas, o que poderia indicar o oposto. Quando um deles rompeu a pele manchada, uma massa de corpos nus cobertos por um líquido viscoso se espalhou. E surpreendentemente, os corpos começaram a se mexer e a emitir um barulho assustador. Mia e o garoto foram ver de perto o que estava acontecendo e, para a surpresa deles, entre eles estava o seu noivo desaparecido, o que não fazia sentido algum por conta dos anos em que ele naufragou.
Ela tentou reanimá-lo, mas os corpos se moveram rapidamente, se arrastando em direção às pessoas como se quisessem atacá-las. O menino observou que aquelas pessoas estavam agindo como parasitas e isso explicava como elas ficaram tanto tempo dentro da criatura. Um tempo depois, vários estudos foram feitos, mas ninguém sabia dizer o porquê do estado mental alterado dos sobreviventes. Tudo indicava que eles tinham visto coisas horríveis dentro do monstro ou que simplesmente tivessem se transformado em algo para além do humano apenas porque foram engolidos. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor com maior explicação, referências e análises e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.